estamos aí com um vídeo novo no canal. Não esqueçam de se inscrever, isso é importante, dar o like e ativar o sininho para que sempre que tivermos vídeos novos, você seja notificado. A pauta hoje é a possibilidade de volta do Campeonato Paulista. Na última segunda-feira, através de videoconferência, os clubes e a federação chegaram a algumas conclusões. Uma delas é de que o campeonato tem que ser encerrado dentro de campo. Não vai ser denominado nenhum campeão, mesmo com 2 rodadas de classificação que faltam, para definir os confrontos da fase final e os jogos restantes para conhecermos o campeão. Porém, a Federação do Estado ela aguarda o posicionamento das autoridades de saúde para que seja definido quais os procedimentos que os clubes devem ter nessas rodadas que lhe restam. A Federação Paulista, na última terça-feira, entregou um documento ao governador do estado dizendo de algumas medidas preventivas que possam colaborar para que as autoridades sanitaristas entendam de que a volta do futebol não é um risco para a sociedade e tampouco para aqueles que militam no meio. Para ser campeão, faltam 2 jogos da fase de classificação, um jogo da quarta de final, um jogo da semifinal e mais 2 das finais, ou seja, faltam 6 jogos. E a proposta feita pela Federação Paulista de Futebol, um documento assinado pelo ortopedista competente, renomado Moisés Cohen, que é o presidente do Centro Médico da Federação, é de que os times tenham a possibilidade de usar camisas mangas compridas, luvas, existe até a possibilidade de se evitar a comemoração dos gols. Agora, o contato é inevitável, é um esporte que tem contato. As jogadas da grande área, os golpes de cabeça, as divididas, isso vai ocorrer. No protocolo enviado à Federação Paulista de Futebol, existem algumas recomendações. A outra é de que mesmo os jogadores suplentes e o delegado representante da partida utilizem máscaras de tecido. Os jogadores, assim que terminarem as partidas, voltem para essa espécie de concentração numa Copa do Mundo e não para suas residências. Que tenhamos testes do Covid-19 pré e pós-jogo, todos os jogos com portões fechados, sem aglomeração. Esse jogador fica isolado numa quarentena por 2 semanas e automaticamente todos os demais membros daquela equipe vão acabar fazendo novos exames, que os treinos, retornando no estado de São Paulo, seriam feitos em 3 etapas. Na primeira semana, treinos individuais, sem aglomeração, para que os jogadores readquiram a forma física. A segunda semana, grupos menores, mas já trabalhando não só individualmente, mas coletivamente. E a partir da terceira semana, o elenco todo treinando de forma conjunta, podendo até realizar os coletivos. Eu, Ademir, penso da seguinte forma: o futebol, como diz o Milton Neves, é a coisa mais importante entre as menos importantes. Eu acho que tem situações muito mais preocupantes do que a volta do futebol. E eu estou falando isso e me prejudicando, porque sem o futebol dói no meu bolso, porque sem as competições rolando, eu também não recebo, assim como outros colegas. Mas eu acho que em vez de nos preocuparmos com a condição financeira, que é uma situação que merece a nossa atenção, primeiro nos preocuparmos com a vida. Eu vou dar um dado aqui da cidade de Santos. Dos casos que já tivemos de coronavírus na cidade do litoral onde eu resido, 81% deles são com pessoas acima de 60 anos. Ou seja, os praticantes de futebol, os jogadores, os elencos, não estão nesse contexto. Em compensação, o treinador do Santos, por exemplo, o Gesualdo Ferreira, já tem uma idade avançada, tem mais de 70 anos, está nesse grupo de risco. Além do staff, dirigentes, diretores. Nesse protocolo que foi enviado à federação, limita a um número de 170 pessoas no máximo, envolvendo os 2 times, veículos de comunicação, delegados da partida, o número de presentes nos estádios em que as partidas acontecerão. Limita a esse número. Muito provavelmente a imprensa apenas com as imagens do jogo, como foi no Santos e São Paulo, onde a emissora que tinha os direitos de TV a cabo transmitiu para todo o Brasil. As demais de rádio fez o famoso off-tube. O que é o off-tube para quem não conhece? O off-tube é aquele que você vê a imagem da TV, mas você não está no estádio. Você transmite a partida de rádio através das imagens que você está recebendo pela TV. Isso muito provavelmente, se o governo do estado acatar esse protocolo, vai acontecer. Agora, também não podemos nos furtar de dizer
que o choque acontecerá, os contatos acontecerão, e se 81% da população, pelo menos de Santos, que contraiu o Covid-19 tem mais de 60 anos, existe uma outra fatia de 19% que está entre 0 e 60 anos. Então, riscos existem. Será que vale a pena? Os clubes estão numa pindaíba tremenda, estão com o pires na mão. Até o Flamengo, decantado por todos como um clube que conseguiu recuperar a sua saúde financeira, recentemente pediu 40 milhões de empréstimo e vai fazer abatimentos nas folhas salariais. Então os clubes não deixam de arrecadar com as transmissões de TV, não arrecadam como antes, porque a bilheteria, que é a quarta maior receita dos clubes de futebol da Série A, ela não vai existir, porque os estádios estarão fechados. Mas as cotas de TV que hoje proporcionam a maior fonte de receita dos clubes de futebol, elas aconteceriam. E por consequência os clubes têm condições de pagar os seus respectivos funcionários e jogadores, né? Vale a pena todo esse risco? Essa pergunta eu deixo para vocês. Hashtag pronto, falei. Valeu. E não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, dá o like, ative o sininho para serem notificados sempre que existirem vídeos novos. Tamo junto, galera. Valeu!